Bom, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula do dia 13 de abril, tá? Essa aula a gente vai fazer uma planilha no Excel para poder mostrar para, sei lá, para o gerente da sua empresa, né? Como é que você fez um balanceamento na linha. É bem legal essa planilha, tá? Então, o que a gente tem aqui? Olha, vocês vão baixar para mim, por favor, a planilha lá da aula 18, né? E aí, os dados que estão aqui são do último exercício que a gente fez, tá bom? Ó, então o que está dizendo aqui? Que a linha tem uma capacidade, né, produtiva aí, vamos ver, a capacidade realizada de 440 minutos, certo? Já descontando todas as perdas, comparadas programadas e não programadas, tá bom? E aqui eu tenho o tempo de ciclo de cada uma dessas atividades, são 8 operações, certo? 8 atividades. E eu quero dividir entre os funcionários, tá bom? Então eu quero achar o quê? O takt time, o número de operadores necessários, o tempo de ciclo real e a eficiência do balanceamento, tá? Depois a gente vai responder essas perguntas aqui também. Então, olha, desculpa, vamos aqui, ó. Então eu tenho o tempo das atividades aqui, o tempo disponível por dia, 440 minutos, e a demanda minha que está em mês, né? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, ou eu posso colocar o tempo disponível em mês, né, que está aqui, ou eu posso colocar a demanda por dia, tá certo? Para quê? Para depois eu conseguir calcular o takt time da maneira correta. Mas vamos colocar aqui, ó, quantos dias úteis que eu tenho? Eu tenho 20 dias úteis, né? Qual que é o tempo disponível por mês, então? Seria, olha, 440 minutos por dia vezes 20 dias úteis. 8.800 minutos por mês, certo? Então vamos calcular qual que é o nosso takt time. O takt time vai ser o tempo disponível dividido pela demanda, tá bom? Ou seja, eu tenho que produzir uma peça a cada 1,26 minutos, senão não vou atender a demanda do meu cliente, tá bom? Muito bem, aí é o seguinte, agora eu quero calcular o número teórico de postos, certo? Como é que era a forma do número teórico? Era o somatório de todos os tempos padrões, né, das atividades que eu tenho e dividido pelo meu takt time. Então eu vou calcular o somatório do tempo padrão aqui primeiro, tá bom? Ó, então eu vou fazer o seguinte, ó, soma. Eu vou somar, eu vou utilizar a função soma aqui todos dessa coluna aqui, tá? Do G2 até G9. 4,3 minutos. O número teórico de postos, então, vai ser o quê? Ó, o somatório do tempo padrão, B7 dividido por B6. 3,42. Obviamente que eu vou precisar de 4 postos de trabalho, tá bom? Mas, às vezes, a configuração da minha linha de montagem não permite que eu coloque um número inteiro imediatamente maior do que o valor que eu achei aqui. Então eu tenho que fazer o balanceamento para ver se realmente eu consigo ter 4 ou às vezes mais, tá? Tudo bem, ó. Então como é que a gente fez, vocês fizeram a divisão das atividades aí, eu acredito. É o seguinte, vocês colocaram para o primeiro funcionário a atividade 1, né? 1,1. Por que eu não posso colocar para o primeiro funcionário, né, o primeiro operador, atividade 1 e 2? Porque se eu colocar atividade 1 e 2, somando as duas, vai dar 1,6 minutos, que é maior do que o meu takt time, que é 1,26, tá? Lembra quando a gente tinha na matéria, falando que o tempo de ciclo tinha que ser menor que o takt time? Vocês lembram-se disso? Que a gente fazia com máquinas? Pois bem, agora a gente pode fazer com funcionários também. Então, o tempo de ciclo, né, das atividades dos funcionários somadas tem que dar menor que o takt time. Então, o primeiro funcionário ele vai pegar só a atividade 1. Por quê? Porque se ele pegar a atividade 2, o tempo de ciclo das atividades dele somada ia dar 1,1 mais 0,5, 1,6, maior do que o takt time. Então, não pode, tá? Então, vamos ver aqui para o segundo, olha. Se ele pegar a segunda atividade mais a terceira, já dá 1,1. Será que dá para pegar 4? Olha, se fosse o takt time 1,3, conseguiria, mas ele é menor, então não dá, tá bom? Então, ele vai pegar qual atividade? Ele vai pegar, ó, por isso que eu aconselho vocês não colocarem um takt time aqui, só com uma casa, tá bom? Assim, ele vai dar 1,3. Coloca aí com 2 casas decimais, pelo menos, tá? Então vamos lá, ó, atividade 3. Atividade 3 ele vai pegar, ó, o funcionário 3, ele vai pegar atividade 4, atividade 5 mais atividade 6, né?
E o funcionário 4, deixei ele pegar as duas últimas, que somadas vai dar 1 minuto, tá bom? Beleza, olha, agora a gente vai montar um gráfico que a gente vai poder fazer exatamente isso, ó, dar atividades diferentes para os funcionários e ver se vai ultrapassar o takt time ou não, mas de uma maneira gráfica, mais fácil de entender, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, olha, eu tenho aqui o quadro da divisão das tarefas, tá? Para o funcionário 1, 2, 3, vou colocar divisão das atividades, só para ficar igual, divisão das atividades. Então, ó, como é que vai ficar? O funcionário 1 não está com a primeira atividade, aqui ó, atividade 1. Então, o funcionário 1 está com a primeira atividade, eu vou fazer um xizinho. O funcionário 2 não está com a 2 e a 3, então o funcionário 2 com a 2 e a 3. O funcionário 3 não está com a 4, 5 e 6, isso. E o funcionário 4 não está com a atividade 7 e 8, certo? Muito bem. Então agora a gente vai fazer um gráfico que vai mostrar isso, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma mesma... Deixa eu só colar aqui, pronto. Eu tenho o mesmo quadro, igualzinho, só que nesse quadro aqui eu vou puxar o valor quando eu marco uma atividade. Por exemplo, se eu tiver um xizinho aqui para o funcionário 1 na primeira atividade, aqui embaixo vai mostrar o tempo da atividade 1 no funcionário 1. Qual que é a atividade 1? 1,1 minuto. Se eu peguei para o funcionário 2, atividade 2 e 3, aqui onde eu marquei o xizinho, aqui embaixo, vai mostrar o tempo da atividade 2, 0,5 e da atividade 3, 0,6, tá? Então vou colocar uma função aqui, gente, que é o seguinte, olha, é a função procurar valor, tá? Mas antes eu vou fazer o seguinte, ó, se no mesmo local aqui, ó, tá certo? Ó, da mesma posição, nessa tabela de cima, tiver um x, então eu vou fazer isso, ó. Se no mesmo local, tá vendo aqui, ó, C21, eu tiver um x, tá? Eu vou colocar aqui, eu tiver um x, tá certo? Ponto e vírgula. O que vai acontecer? Ó, vou usar a função procurar valor, proc_v. Deixa eu só aumentar aqui, ver se dá um zoom maior. proc_v, tá? Porque o C21 é onde está a minha linha correspondente aqui à linha que eu estou, né? Se o C21 é igual a x, eu vou procurar valor, tá? Aí eu vou abrir aqui um parênteses, tá bom? Aqui não tem parênteses, foi sem querer. Procurar valor. Então, qual que eu vou procurar valor? Ó, tá vendo aqui aonde é o meu índice aqui, ó, B31, tá? Então eu vou só colocar o valor do índice aqui, ó, B31. B31, vou apertar F4 três vezes, para ficar assim, ó, B31, ponto e vírgula. Então o que eu fiz? Olha, se aqui em cima tiver um xizinho, ele vai me procurar um valor da atividade 1. Aonde que está o valor da atividade 1? Está nessa tabela aqui, ó, tá vendo? Nessa tabela aqui, ó. Então eu vou marcar a tabela inteira, tá? F2 até G9. E vou fixar, ou seja, aqui eu vou apertar F4, aqui eu vou apertar F4, tá? Opa, deu errado. Só fazer de novo. De F2 até G9, tá vendo? Você pode clicar aqui no meio e apertar um F4 e aqui F4. Ponto e vírgula. Aí é o seguinte, ó, ele vai pegar o valor de qual tabela? Dessa daqui. Mas aonde que está o valor mesmo? É na coluna 2. Então eu vou colocar aqui 2, tá? Ponto e vírgula. Aí, ó, falso. Falso por quê? Porque se não tiver x, ele vai fazer o quê? Se não tiver x, ele vai aqui, ó, tudo tem ponto e vírgula, tá, gente? Tudo tem ponto e vírgula aqui. E aqui tá marcado só o B, e aqui tá marcado o F, o 2, e o G e o 9, o F, tá? Tem um cifrão antes dos dois. Então, ponto e vírgula, 0, ok? Ele vai me retornar um valor 0. Ó, vou só clicar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Aonde tem um xizinho, 1,1, ele vai me retornar o valor da atividade 1. Aonde não tem xizinho, eu vou só arrastar para cá, ele vai me retornar 0. Tá vendo? E isso você pode fazer colocando para baixo aqui, ó. Aí, ó, o que acontece? Aonde tem o valor do funcionário 2 aqui, onde tem xizinho, ele vai marcar o tempo da atividade. O tempo da atividade 2 e 3, tá vendo?
Aqui ele vai marcar o tempo da atividade 4, 5, 6 para o funcionário 3 e atividade 7 e 8 para o funcionário 4. Tá bom? Muito bem. Ó, aí por último aqui, eu vou só colocar o valor do Takt Time que eu achei lá em cima, tá bom? Aqui, ó. E vou arrastar. Ah, errado. Eu vou ter que fixar a célula, tá? Então aperta F4. Pronto, é só isso que eu queria. É o valor do Takt Time. Por que eu fiz isso? Olha, porque eu vou fazer um gráfico agora. Vocês vão entender por que eu coloquei esse Takt Time aqui. Então, como é que funciona? Ó, vocês vão clicar daqui até aqui, tá? Tudo bem? Aí vocês vão colocar aqui, ó, inserir gráficos recomendados, tá? Gráficos recomendados, vocês vão clicar aqui em todos os gráficos e vão clicar aqui, ó, colunas empilhadas. Não é o gráfico colunas 100% empilhadas, é colunas empilhadas só, colunas empilhadas. Aí depois você vai ver aqui, ó, onde tem 4 colunas só, tá vendo? Está dividido por funcionário. Não é essa daqui que está dividido por atividade, é essa daqui que está dividido por funcionário. Então eu vou clicar nesse, dar um OK. Olha lá, surgiu um gráfico, tá? Bom, se vocês quiserem deixar o título, vocês podem, senão vocês podem deletar, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer nesse gráfico. O que está em cinza aqui pode aparecer em cima ou às vezes pode aparecer embaixo, tá, gente? Vocês têm que, ó, mas o que acontece? Vocês vão clicar aqui com direito, vocês vão clicar alterar tipo de gráfico de série. Alterar tipo de gráfico de série. Aí vocês vão olhar onde está escrito aqui, ó. Deixa eu ver. Takt Time não está escrito? Não tá. Não pegou o valor. Mas ó, qual que é a coluna do Takt Time? Deixa eu só mostrar aqui o seguinte, gente. Na hora de vocês selecionarem aqui a coluna toda, vocês poderiam ter selecionado o Takt Time, mas não tem problema. Então vocês vão clicar na cinza aí de vocês ou na azul. Às vezes aparece azul embaixo, mas é o maior pedaço da coluna, tá vendo? Ó, que é maior do que todos. É isso que vocês têm que ver. Por quê? Ó, vocês vão clicar quando aparece todos, tá? Assim, ó. Clicou, apareceu em todos, tá vendo? Apareceu todos. Você vai clicar alterar tipo de gráfico de série. Aí você vai lá, qual série que eu quero? É a cinza, né? Então é a série 9. Vocês vão trocar por uma linha aqui, ó. Primeira linha que aparecer. Por quê? Olha, aquilo ali vai ser o valor do seu Takt Time, como se fosse uma meta, tá? Ou seja, para terminar o gráfico também, eu vou precisar fazer uma coisa. Tá vendo aqui, ó? Cada uma dessas coisas aqui é uma atividade, tá? Então, o problema do gráfico é esse, que ele não dá para fazer a legenda de maneira fácil. Então, eu vou clicar aqui, ó, atividade 1, 2, 3, 4, 5, até a 9. Vou escrever mesmo, tá? Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou clicar aqui, onde está a legenda, selecionar dados. E vou colocar aqui, ó como é que vai funcionar. Série 1, tá? Você pode editar, ou você pode copiar. É mais fácil aqui, assim, ó. Você clica aqui onde tá, se você colocou atividade 1. Ó, aí vai colocar o nome como sendo atividade 1. Clica na série 2, editar. Aonde você põe o nome da série? Aqui, ó. Série 2. Aí você vai fazendo isso para todas as séries, ó. Série 3, editar. Aonde você pôs o nome da atividade? Atividade 3. Série 4, editar. Aonde que você vai pôr? Série 4, atividade 4. Olha lá, tá vendo que tá mudando aqui? Tá? Eu não sei fazer isso automaticamente, gente. Então, vou fazer na mão mesmo, ó. Atividade 5, série 6, editar. Atividade 6. Se vocês soubessem me fazer, vocês me falam, tá? Atividade 7, assim, de maneira rápida. Editar, atividade 8, clica série 9, editar, aonde está o nome da atividade 9, aí você clica lá, atividade 9. O que eu quero no final das contas? Eu quero que fique dessa forma aqui, ó, tá vendo? Com o nome das atividades. Agora, ó, olha que interessante, ó, vou até diminuir aqui. Tá. Vocês podem apagar aqui também, tá, gente? Apagar quer dizer colocar em branco, assim, pronto. Ó, se eu... Aqui tá vendo, ó, o funcionário 1, ele tá fazendo uma atividade só, atividade 1, e essa atividade dura 1,1. E o Takt Time tá aqui, ó, 1,26, tá? Ah, aqui onde for a atividade 9, desculpa, não é atividade 9, é Takt Time, tá?
Deixa eu só voltar com os valores aqui. Ó, em vez de atividade 9, vocês podem colocar tact time. Foi erro meu, tá? Tact time. Pronto, tá lá, mudou, tact time. Ó, então o tact time aqui está em 1,26, certo? E se eu tirar a atividade 2, eu vou tirar o x daqui do funcionário 2 e colocar no funcionário 1. Aí vocês apertam Enter. Ah lá, o que acontece? O funcionário 2 vai ficar só com a atividade 3, tá vendo? Que é 0,6. E o funcionário 1 vai ficar com a atividade 1, azul, e atividade 2. Porém, o funcionário 1 vai ultrapassar o tact time, que é essa linha aqui. Tá vendo? Então a gente pode brincar, ó. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar. O funcionário 2 vai ficar com a atividade 2, 3 e 4. Tá bom? Olha, o que acontece? Bate ali na trave, tá vendo? Então não dá, gente, para colocar menos que 4 funcionários, né? Tem que colocar 4 funcionários. Então, qual que é... Só voltando aqui, ó. Qual que é o número real de postos? 4. Qual que é a eficiência do balanceamento? A eficiência é o número teórico dividido pelo número real. 85%. Já sai ali. Tá? Lá aqui no número real. Então é o seguinte, gente. Vamos responder as perguntas daqui, ó. Caso a demanda fosse... Então eu calculei qual que é o tact time, o número de operadores. O tempo de ciclo real é o seguinte. É o tempo, né, do funcionário que demora mais. Então o tempo de ciclo real do funcionário que demora mais seria para o funcionário 1, 2 e 3, que é 1,1. Entendeu? Esse que é o tempo de ciclo real. Que tem que ser, esse 1,1 tem que ser menor que o tact time. Tá? Igual aquilo que a gente fazia com as máquinas. Tá bom? Beleza. Aí... e a eficiência do balanceamento, 85%. Agora está perguntando, ó, caso a demanda fosse de 6.000 produtos, por que o número de postos calculado pela fórmula não teria sido suficiente? Isso pode ocorrer em casos reais de balanceamento? Vamos ver se vocês entendem. Então é o seguinte, a demanda não vai ser 7.000 mais, a demanda vai ser 6.000. 6.000, o que aconteceu? Meu tact time foi para 1,47, tá vendo? E com o meu tact time 1,47, aqui em cima, eu consigo fazer um balanceamento diferente aqui, ó, tá vendo? Ó, por exemplo, será que eu consigo colocar atividade 2 para o funcionário 2, para o funcionário 1, desculpa? Não, não dá, ultrapassa. Ó, funcionário 2, 2, 3, eu acho que o funcionário 2 consegue fazer atividade 4 também. Ah lá, o funcionário 2 consegue fazer a 4. Será que o funcionário 2 consegue fazer a atividade 5 também? Olha lá, ó. O funcionário 2 está fazendo a atividade 2, 3, 4 e 5. Não, por quê? Porque ultrapassa o tact time. Então, ó, vou colocar o x aqui, certo? Será que o funcionário 3 consegue fazer a atividade 7? Vamos ver se o funcionário 3 faz a atividade 7. Ih, não dá, vai ultrapassar o tact time. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Tá vendo? Eu fiz um balanceamento marromeno, como por assim dizer, e continuou com 4 ainda. Então, qual que é a pergunta? Caso a demanda fosse de 6.000 produtos, por que o número de postos calculado pela fórmula não teria sido suficiente? Isso pode ocorrer em casos reais de balanceamento? Qual que era o número que eu tinha calculado na fórmula? Olha aqui, ó. A pergunta é o seguinte, ó. O número teórico que eu calculei foi 2,93 agora, com tact time diferente. Tá? Então, já calculou direto. 2,93 eu poderia colocar 3 funcionários aqui, porque é um número inteiro mais próximo de 2,93. Só que a minha configuração não permite isso. Eu continuo precisando de 4 funcionários. Vocês entenderam? Então aqui a resposta é, caso a demanda fosse de 6.000 produtos, por que o número de postos calculado pela fórmula não teria sido suficiente? Porque 2,93, ou seja, 3 postos, eu não conseguiria montar isso. Tá certo? Então era isso. Isso pode ocorrer em casos reais de balanceamento? Sempre acontece. Ó, se a linha fosse configurada em U, ou se o layout permitisse outras configurações de postos de trabalho, qual seria a sua nova sugestão? Olha, gente, o que acontece numa linha em U? Numa linha em U, então eu vou ter atividade 1, 2, 3, 4, vindo para cá, igual eu mostrei para vocês no exemplo. Depois voltando, volta o contrário, né? Atividade 5, 6, 7 e 8. Então, a atividade 1 eu posso combinar com a atividade 8, por exemplo, tá? A atividade 2 eu posso combinar com a 6. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o xzinho aqui. Então, ó, o
O funcionário 1, ele pode ficar tanto com a primeira atividade quanto com a oitava. Tá certo? O funcionário 2 pode ficar tanto com a segunda quanto com a sétima. O funcionário 3 pode ficar com a terceira e com a sexta. E o 4 pode ficar com as duas aqui. Tá? A 4 e a 5. No layout em U. No layout em U, vamos ver. Ó, será que o funcionário 3 pode pegar a atividade aqui 5? Vamos pegar ó, o funcionário 3 pegar a atividade 5. Quase ultrapassou, né? Quase ultrapassou. E, ó, e o funcionário... não vai dar. Vai continuar a mesma coisa, gente. Tá vendo? Vai continuar a mesma coisa. Vai continuar precisando de 4 funcionários. Vocês entenderam aqui, ó? No layout em U, o funcionário 1 ele pode fazer tanto a primeira atividade quanto a última. Porque é um layout que vai e volta. Tá certo? Igual o desenho que eu mostrei pra vocês. Aqui o funcionário 2... Tá vendo? Ele pode utilizar a 2 e a 7, por exemplo. Tá? O funcionário 3, ele pode fazer a 3 e a 6. Né? O funcionário 3, inclusive, pode fazer a atividade próxima, que é a 4. Tá vendo? Aí, será que dá para diminuir o funcionário? Deixa eu ver. Não, porque aqui vai ficar tudo com ele, ó. Não tem jeito. E deixa eu ver aqui, ó. Um X... Não, não dá, não tá dando certo, não. Vai continuar precisando de 4 funcionários, tá? Vai continuar precisando de 4 funcionários. Muito bem. Certo? Se a linha fosse configurada em U, ou se o layout permitisse outras configurações de pós-trabalho, qual seria a sua nova sugestão? A sugestão seria que o layout em U ou não, o número de funcionários continuaria sendo 4, tá? Agora, ó, considerando as mesmas condições de capacidade produtiva, 440 minutos por dia, a empresa conseguiria entregar até quantas peças por mês? Se houvesse um pedido de 8.000, ela deveria aceitar esse pedido? Se tivesse um pedido de 8.000, agora, ó, a demanda vai ser 8.000, tá bom? Qual que é o meu takt time? 1,1. Nossa, aqui ó, 1,1 não é o limite máximo do valor que eu tinha feito antes. Como é que era a distribuição que eu tinha feito antes? Ó, o funcionário 1 ia ficar com a atividade 1, certo? O funcionário 2 com a atividade 2 e 3. O funcionário 3 com a atividade 4, 5 e 6. E o funcionário 4 com a atividade 7 e 8. Olha aqui, ó. 3 atividades estão batendo exatamente no takt time. Que é o que é o takt time? 1,1 minuto por peça, tá? Então, se a empresa tiver uma demanda, né, um pedido de 8.000 peças por mês, ela deve aceitar. Porque ali é o limite máximo de quando ela consegue produzir. Tá certo? E vai ter uma eficiência no balanceamento muito alta, muito boa. Tá bom? Muito bem, gente. Era isso. Olha, vamos fazer o segundo exercício agora. Tá? O segundo exercício, a gente vai montar aqui embaixo a mesma planilha e depois montar um gráfico. Só que é o seguinte, ó, o segundo exercício não vai ter takt time. Eu só quero fazer o balanceamento porque o balanceamento serve para duas coisas. O balanceamento serve para a gente produzir com um tempo menor que o takt time, porque é necessário, né? Produzir menor que o takt time. Ou o balanceamento serve para a gente equilibrar as cargas. Equilibrando as cargas de trabalho, a gente consegue reduzir o tempo de ciclo que eu faço uma peça. Como assim? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Ó. Então, o primeiro funcionário, o primeiro operador, ele vai ficar com atividades 1 até 8, certo? E aqui é o tempo dessas atividades. O funcionário 2 vai ficar com atividade 9 até 14, tá? E aqui estão os tempos das atividades, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui os xizinhos de novo, tá certo? O operador 1 vai ficar com atividade 1 até 8, desculpa. E o operador 2 da atividade 9 até a 14, certo? Então agora aqui, ó, para poder mostrar os valores igual a gente fez aqui, ó, mostrar esses valores, eu tenho uma tabela que é igualzinha de cima, onde eu tô com X, e vou colocar aqui agora a função de procurar valor, tá? Então vamos lá, ó, se, certo? Qual a função? Se aqui em cima, olha, onde que é a equivalente. Se H2 é igual a X, se H2 é igual a, aspas, X, tá certo? Ponto e vírgula. Eu vou procurar valor, tudo bem? Procurar valor, qual linha aqui, ó? Tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, G17. Então, procurar valor, G17 e vou, opa,
G17. G17 e vou fixar, apertar F4 3 vezes para fixar só o G, tá? Ponto e vírgula. Aí eu vou fazer o seguinte, aonde que está a tabela que eu quero procurar os valores? A tabela que eu quero procurar os valores está aqui, ó. Você tem que colocar o começo da tabela onde tem os índices iguais aqui, tá vendo? Ó, tá vendo que tem esses índices aqui de até 14? Você tem que começar a colocar aqui, ó. Então a tabela é do C2 até o E15, tá? E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fixar, tá bom? C2 até E15, certo? Aí, ó, ponto e vírgula. Aí é o seguinte, em qual coluna que está os valores que eu quero mostrar aqui embaixo? Na outra lá era na coluna 2. Aqui agora é na coluna 3. Tá vendo que aqui é a terceira coluna? Então eu vou colocar aqui 3, tá? E mesma coisa, gente, ó, ponto e vírgula, falso, certo? Fecha o parênteses, 0. Fecha parênteses, ponto e vírgula, 0. Enter. Ih, não saiu? Deixa eu ver se eu errei alguma coisa na fórmula. Se H2 igual a X, procurar valor para G17, não, G18. Eu achei o erro aqui, ó, G18, aqui, tá? É onde começa o número 1 aqui, tá bom? O G18, de C2 até HE15, C2 até E15, 3, falso, ponto e vírgula, 0. Pronto, agora deu o valor, tá vendo? Ó, vou arrastar pra cá, vou arrastar pra cá. Então é o seguinte, ó, aonde eu tenho xzinho, ele vai me colocar o valor. Aonde eu não tenho xzinho, ele vai me retornar 0. É isso que eu fiz, tá? Aí eu tenho aqui, só para ajudar também, a soma por operador. Ó, o operador 1, ele tá com tempo de ciclo total de 371 segundos. E o operador 2 está com tempo de ciclo de 210. Olha, então é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que o tempo do gargalo é o tempo que sai uma peça? Então aqui, ó, tá saindo uma peça a cada 371 segundos, tá certo? O tempo de ciclo, aqui no caso eu sempre fazia de máquinas, né? Mas agora eu estou fazendo do operador. Então o operador que demora mais vai ser o gargalo. E o tempo que demora mais vai ser o tempo que eu vou fazer uma peça. Então vai sair uma peça a cada 371 segundos, tá? Olha o que eu vou fazer. Ó, eu vou só trocar, gente. Eu vou fazer o gráfico primeiro. Vou fazer o gráfico primeiro para ficar melhor. Então como é que a gente vai fazer o gráfico? Olha, vocês vão selecionar tudo aqui, ó. Tá? Selecionar tudo aqui. Inserir gráficos recomendados. Tá? Gráficos recomendados. Então, qual gráfico que era mesmo? Ó, você vai vir aqui, ó, todos os gráficos. Gráfico de colunas empilhadas. Não é colunas 100% empilhadas, é colunas empilhadas. Aí você vai ver aqui o gráfico de acordo com o operador, né? Ah, gente, ó, só uma coisa, a gente não seleciona essa primeira coluna não, a gente seleciona só as duas aqui, desculpa, tá? Gráfico, todos os gráficos, aqui, ó. Aí você vai selecionar o que vai aparecer os operadores aqui, ó. Tá? Ok. Vou tirar o título, tá bom? Aí vocês podem colocar aqui, ó, cada atividade aqui, ó, cada série como sendo uma atividade, tá? Igual eu fiz anteriormente, você vai colocar aqui atividade, entendeu? Atividade 1, 2, 3, 4, 5 até dar 14, tá? Mas, ou vocês podem fazer o que? Vamos ver se dá pra fazer automático. Ó, alterar, selecionar dados. Editar. Nome da série, deixa eu ver se vai tudo. Não vai. Ah não, olha lá, tá vendo? Não dá. Então cancela, cancela. Vocês teriam que fazer aqui, ó, atividade 1. Aí vem aqui, clica, selecionar dados. Aí você vem lá, série 1, editar. Aí você coloca atividade 1 aqui, certo? E por aí vai. Mas não precisa fazer isso não. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Olha, o operador 1 tá demorando muito mais tempo que o operador 2. E eu tô fazendo uma peça a cada 371 segundos, tá? Aqui eu nem vou colocar o takt time, porque aqui é um outro propósito. Aqui o propósito é o seguinte, diminuir o tempo de ciclo. Diminuir o tempo do meu gargalo. E por isso que é uma segunda vantagem do balanceamento de linha. Então o que eu vou fazer? Olha, eu vou simplesmente, por exemplo, trocar essa atividade aqui, ó, setup para teste automático, que o operador 2 está fazendo. Não, desculpa, encaixar borracha. Eu vou colocar como sendo do operador 2 também.
Então, essa atividade 8 aqui vai virar para o operador 2, tá? Então, ó, a atividade 8 vai ficar para o operador 2. Olha o que eu fiz aqui, ó. Olha, só de eu trocar a última atividade aqui, ó, de encaixar a borracha, que era antes feita pelo operador 1, tá? Eu vou só desmesclar aqui, ó, colocar aqui. Vocês não precisam fazer isso não, tá, gente? É só para mostrar para vocês. Então, o que eu fiz no final das contas? Eu coloquei... Ó. Eu coloquei mais uma atividade para o operador 2, certo? Atividade 8. Só de eu colocar essa atividade, olha como é que fica equilibrado o tempo entre cada um deles. Olha como é que o tempo do gargalo diminuiu bastante. Antes era 300 e alguma coisa, 360, agora é 293. Se você tem um tempo de gargalo menor, você consegue produzir mais rápido, certo? Porque a cada 293 segundos que vai sair uma peça. Ou seja, você consegue produzir mais. Ou seja, você aumenta a capacidade da sua empresa sem fazer nada. Só simplesmente trocar uma atividade que era de um funcionário para outro. Então isso que é a maravilha do balanceamento de produção. Você pode aumentar a produtividade em muitas peças só trocando atividade de um operador para outro, tá? Então olha, o exercício que vocês vão entregar para mim é esse exercício, tá bom? Esse exercício é um pouquinho mais complicado porque ele tem o tempo disponível, ele dá 3 turnos por dia, 22 dias e a quantidade de peças por mês, tá bom? Porém, ele dá também o indicador de utilização e de eficiência. Então, olha, eu vou calcular aqui com vocês o seguinte, como é que eu calculo o tempo disponível por mês? Não era o tempo disponível que eu tenho num turno, vezes a quantidade de turnos que eu tenho num dia, 3, vezes o número de dia, 22, certo? Vezes o que? O meu indicador de utilização, vezes o meu indicador de eficiência. Ou seja, eu vou ter no mês 25 mil minutos para poder fazer essa produção, tá bom? Então eu só coloquei isso aqui, caso fique confuso, mas vocês vão fazer depois aqui, ó, a mesma coisa. Colocar o xizinho aqui em cima, aqui embaixo, tá? Vocês vão colocar, deixa eu só arrumar aqui, ó, o Takt Time em cinza, tá bom? Vocês vão colocar aqui embaixo aquela do PROC-V. A tabela de onde vocês vão procurar o valor vai ser essa tabela aqui, certo? Sendo que vocês vão pegar o valor da segunda coluna. Então eu quero que vocês façam aqui o balanceamento e fazer um balanceamento através do gráfico, tá? Vocês podem perguntar para mim durante a aula, tá bom? E eu vou estar aqui disponível para responder para vocês, tá certo? Muito obrigado, até mais.